E aí galera, fala líderes, eu sou o Oshiro, eu sou especialista em liderança e eu vou me apresentar aqui para a galera que tem chegado aqui, que não me conhece ainda e precisa de repente saber por que você está se conectando comigo, né? De repente é interessante. Olha, eu tenho 13 anos trabalhando como líder no mundo corporativo, tive a grata, honrosa oportunidade de liderar equipes em empresas nacionais, multinacionais, equipes pequenas de 10, 15, 20 colaboradores, até equipes com 200, 300 pessoas. Então sempre foi um grande privilégio isso para mim. Mas nem sempre as coisas foram tão fáceis como eu falo por aí aqui nas redes sociais, né? Sempre foi muito desafiador. Na verdade, eu mais errei do que eu acertei. Eu costumava falar para as equipes quando eu assumi um novo time que meu maior objetivo era que eu fosse o líder menos injusto que a pessoa teria tido na sua carreira. E isso tem uma reflexão profunda. Por que eu falava isso? Porque eu sabia que eu ia errar. Mas mais importante do que eu errar com aquela pessoa era a pessoa saber que eu estava disposto a mudar. Quando eu assumia isso para no primeiro encontro com a equipe, então eu já sabia, a equipe já refletia nisso. Falei, esse cara é meio diferente. E eu explicava que eu seria injusto porque justiça é uma questão muito pessoal. Em liderança, se você não sabe trabalhar com a expectativa das pessoas, você já erra na largada. Então eu já abaixava a expectativa deles. Então isso me dava um pouco mais de possibilidade, margem de erro para eu ir aprendendo também. Porque um líder, por mais que ele seja experiente, ele está sempre aprendendo com a sua equipe. Então foi isso que me fez caminhar na minha jornada de liderança e chegar até aqui e entender que faltam líderes compreender essa visão. Faltam pessoas para ensinar isso. E eu sempre tive esse viés de ensinar, de pegar na mão, muito forte em mim. Então sempre foi uma coisa muito marcante. Para mim, mais importante do que eu saber uma parada técnica com o meu time, era eu saber se ele estava bem. Era eu sentir que eu era útil para ele, que eu estava agregando um valor. Inclusive no começo da minha carreira, quem foi meus liderados aí no início da minha jornada, certamente conheceu um Oshiro mão pesada, mão firme, porque eu era tão preocupado com a pessoa, eu queria tanto que ela entregasse o melhor dela, que nem ela sabia que ela tinha, que eu exigia, eu impunha muitas vezes. E com o tempo, e com diversos cursos, mentorias e formações, eu fui aprendendo que não. Cada um tem o seu tempo. O líder ele é um cara que gera reflexão na maior parte do tempo. E em alguns momentos, 15, 20, 30% no máximo do tempo, ele gera determinações e ordens. É necessário, às vezes, para entregar as coisas em certas velocidades. Mas na maior parte do tempo, não, ele gera reflexão. E foi nesse formato aí que eu me moldei, passando por essas diversas empresas, tive a oportunidade de ir para fora do país a trabalho, alguns países, foi muito legal, uma experiência muito bacana, e eu jamais imaginei que isso ia acontecer, porque com 18 anos eu estava entregando água aí, aqui eu sou de Santos, São Paulo, litoral de São Paulo, né, entregando água na Baixada Santista, fazendo bico de segurança em joalheria, eu estava lá pitando jogo de criança, eu estava lá entregando água de coco, eu estava lá dando meus pulos, estava me virando. E jamais imaginei que eu teria essa carreira. Mas eu sempre tive a vontade de ter sucesso. Isso eu não posso negar. Tudo que eu fazia, eu lembro meu tio me ensinando, olha, se você vai limpar o banheiro, seja o melhor limpador de banheiro. Se você vai lavar a louça, seja o melhor limpador de louça. Então eu cresci sabendo que eu tinha que ser o melhor naquilo que eu fizesse. E não importa qual era o tipo de tarefa. Então esse valor, esse princípio que eu trouxe de casa, mais essas diversas experiências que eu fui tendo, eu fui construindo oportunidades dentro das empresas que me permitiu estar hoje aqui falando com você. Então nessa minha jornada de 13 anos, passando por empresas multinacionais, empresas nacionais, eu pude aprender a liderança na prática. Eu pude aprender sofrendo, errando e depois fazer os cursos de formações para validar se as minhas teses estavam certas ou erradas. E eu estou aqui hoje para te ensinar. Meu papel é ajudar você a ser um líder melhor. E não é só para ser um líder melhor por apenas ser, não. É por uma causa muito maior. Meu propósito de vida é ajudar a transformar as famílias, os lares, de todas as pessoas que eu puder alcançar através da liderança. Olha que louco isso aqui, né? Então, através da liderança, eu sei que um líder transformado, um líder impactado, um líder ressignificado nos seus valores e princípios e atitudes, ele não muda só ele, o time dele, ele muda a sua vida, ele muda a postura da sua família. E é assim que eu faço com minha esposa e com as minhas 2 filhas. Mais importante que eu ser um líder dos meus mentorados, um líder de diversos centenas de liderados que eu já tive, dos diversos mentorados em treinamentos e palestras que eu já fiz
São Paulo afora e até fora de São Paulo. Mais importante do que isso é liderar a minha família para um sucesso, para um equilíbrio, para uma paz, para uma plenitude e que eles vivam bem. Então, esse é o Oshiro. A partir de hoje, o seu mentor, o seu consultor, talvez o seu conselheiro e algumas vezes até mesmo o seu coach, se assim for da sua vontade. Fechado? Cola comigo aqui, continua me seguindo e compartilha meu canal, essas redes sociais aqui para outras pessoas, para que outros líderes assim iguais a você também possam ter acesso a um conteúdo de liderança na prática, sem teoria. Feito? Tamo junto!